Como se comportar em uma audiência online? Olá, eu sou Juliana Argolo, sou advogada, atuo na área previdenciária há mais de 10 anos e vim trazer algumas dicas para vocês de como deve se comportar numa audiência online. Muitas pessoas vão passar por essa situação, seja como parte ou como testemunha, e pode ficar um pouquinho nervoso, achar que é um bicho de 7 cabeças, mas não tem nada disso, não se preocupe, que não é algo incomum, tá? Então, algumas pessoas entram com processo de aposentadoria, salário maternidade rural, no INSS, né? Muitos são negados e aí precisa partir para a justiça. Quando chega na justiça, procura um advogado, é orientado e por vezes, às vezes precisa, né, passar por uma audiência. O que é uma audiência? É a presença do juiz, né, ou de um conciliador para verificar se há possibilidade de acordo, se precisa ouvir testemunha, para ver se aquela pessoa realmente preenche os critérios para receber aquele benefício. Então é uma conversa, tá certo? Há algumas formalidades, né? Mas é uma conversa e que o intuito é justamente para saber se aquela pessoa preenche os requisitos para conseguir aquele benefício, né? Não tem nada de coisa do outro mundo. Mas para quem nunca se deparou numa situação dessa, para quem nunca conversou com o juiz, nunca conversou com o procurador, pode ser algo muito assim, que deixa a pessoa nervosa, que deixa a pessoa embaraçada. Então, vou trazer para vocês algumas dicas de como acontece aqui na minha região, né, da minha experiência pessoal como advogada, e espero que venha te ajudar. Primeira coisa, eu oriento sempre o cliente antes. Desde o primeiro momento, quando é marcado a audiência, eu já converso, falo direitinho como é e peço para que no dia da audiência chegue meia hora antes. Eu prefiro que seja feita essa audiência online do meu escritório. Por quê? Há a possibilidade, né, de me enviar o link para a parte, de fazer da sua casa. Mas na minha região, por exemplo, a internet não é muito boa na zona rural. Na cidade também não é, mas na zona rural acaba sendo um pouquinho mais fraca ainda. Então, o fato de depender da internet local, do celular, do aparelho celular, da câmera, do microfone do celular para estar funcionando, é um risco. Então, eu prefiro que a pessoa se desloque até o meu escritório e aí do meu escritório eu faço, né, do meu notebook. Então, para ficar mais tranquilo, tem a internet lá no meu escritório, que eu acredito que acaba sendo bem melhor do que arriscar o cliente perder o horário, ou então não conseguir acessar, não conseguir abrir o link, e há toda essa dificuldade no mundo digital, né? Não é a realidade de todos. Muitas pessoas têm dificuldade de acessar essas plataformas, essas formas de comunicação. Então, eu peço para vir no meu escritório e no dia da audiência eu peço para vir meia hora, uma hora antes, justamente para orientar a parte e as testemunhas de como se deve se comportar. Eu sempre ressalto que não precisa ficar nervoso, né? É uma conversa sobre a vida daquela parte para saber o que é que ela trabalhou a vida toda, o que é que ela fez, se ela já saiu da roça, se ela morou na cidade grande, se trabalhou em outra profissão, de que trabalhou, com quem mora, onde vive, qual lugar que planta. Então, vai depender do que o juiz quer saber na vida daquela pessoa. Então, pode ser que na contestação o INSS apresente alguma prova específica, né? E o juiz possa bater naquela tecla e quer saber mais sobre aquela informação. Então, é isso, é uma pergunta para a parte. E a testemunha eu sempre oriento, ó, o que você não souber ou não lembrar, você diz, eu não sei, eu não lembro, mas não inventa, porque testemunha ela não pode mentir. E se ela mentir, ela pode responder pelo crime, né, de falso testemunho, ser processada e até presa. Então é um risco muito grande. Se você vai ser testemunha de alguém, então se comprometa a dizer o que você sabe e o que você não souber, não lembrar, você fala isso, ó, eu não sei, não lembro. E a testemunha, eu sempre ressalto isso, ela não é obrigada a saber de tudo da vida da pessoa. Não é obrigada a saber todas as datas, não é obrigada a saber as coisas exatas. Então assim, eu sei que meu cliente tem 10 filhos. Quais são os nomes dele? Você não tem que saber o nome completo. Eu conheço um que é Joãozinho, o outro é Zito. Tipo assim, apelidos, não tem problema. Fala, eu conheço pelos apelidos. Então, assim, você não é obrigado a saber de tudo da vida daquela pessoa. Então, o que você souber, você fala. O que você não souber, não lembrar, você fala. Eu não sei, eu não lembro. É melhor do que inventar e dar um rolo maior. A segunda coisa, eu oriento que sempre deve olhar para a câmera do computador. Então, o notebook vai estar ali na frente da pessoa. Você tem que olhar para a câmera, você está conversando com o juiz, ou com o procurador, ou com o conciliador. Você tem que olhar para a câmera, não é olhar para os lados, não é procurar outra informação, é diretamente para a câmera. Alguns juízes, algumas varas, eles pedem para a gente filmar a sala, o ambiente antes de começar a audiência para certificar de que as testemunhas não estão dentro da sala ouvindo. Porque primeiro entra a parte, se for preciso, chama a testemunha, chama a primeira testemunha, depois a segunda testemunha. Então, as testemunhas, elas não podem ouvir o que a parte está falando no primeiro momento, certo? Então, olhar para a câmera e não ficar olhando para os lados. A terceira orientação que eu dou é, se não entender a pergunta ou não ouvir, pedir para repetir. Não há problema nenhum em pedir para repetir uma pergunta. O problema é você repetir, você responder uma pergunta que você não entendeu.
Então tem gente que não entende a pergunta, responde de qualquer forma e às vezes coloca tudo a perder por conta de um mal entendimento. Então, não entendi a pergunta, teria como repetir, por favor. Não ouvi a pergunta, por favor, repita. Pronto, não tem problema nenhum. Mas não vai responder uma coisa que você não tem certeza do que você ouviu. A quarta dica que eu dou é não perguntar ao advogado se respondeu certo. Então, a parte ou a testemunha tá ouvindo as perguntas, respondendo, não tem que olhar para eu respondi certo ou cochichar. É isso mesmo, são 10 anos? Não, gente, não tem que cochichar. É responder a pergunta e pronto, você tem que ter certeza do que você está fazendo. Você está se comprometendo perante a justiça de dar uma informação verídica. A quinta dica também tem a ver com isso, né? Se tiver a testemunha também não pode se comunicar no mesmo ambiente com a parte. Então, se foi preciso chamar a testemunha, primeiro a parte foi ouvida. Quando entrar a testemunha, a parte não fala mais nada. É só a testemunha que vai ser ouvida, a não ser que o juiz faça alguma pergunta. Mas a regra é que a parte não vai falar mais nada, ela vai ficar calada o tempo todo e só a testemunha falando. Então, não tem por que existir a comunicação da parte com a testemunha, certo? E a sexta dica que eu dou é, quando terminar tudo, aí o advogado explica para a parte, explica para a testemunha o que é que aconteceu na audiência. Então, às vezes existem termos técnicos, né, na audiência, e as partes, a testemunha não entendeu o que é que se refere, mas aí ao final, o advogado, quando terminar toda a audiência, encerrar, explica direitinho, foi acordo, não foi acordo, vai para depois o juiz julgar, ele vai dar a sentença depois, ou então o juiz quer mais algum documento, quer mais alguma prova, e entre outros fatos. Então tudo isso deve ser explicado ao final. Terminou, desliga, finaliza lá a chamada, né, o link, e vai conversar e vai explicar essas outras partes. Eu espero que você tenha gostado, né? Boa sorte na sua audiência. E se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui, me segue lá no Instagram, Juliana Argolo, advogada. Obrigada.